Olá, sejam bem-vindos a mais uma websérie da Área Central. Hoje, com convidados especiais, um diretamente de Caicó, Rio Grande do Norte, Augusto Catônio. Isso mesmo, Augusto. E também o nosso expert mentor, Jefferson. Obrigada. Hoje vamos dividir a bancada aí, né? Vamos. Aí, vamos estar com essa parceria que a gente já tem há tempo aí com a Comart aí, e vamos conhecer melhor tanto a história do Augusto quanto a história da Comart nessa nossa conversa. É isso mesmo. E aí, eu dei uma pesquisada nos seus perfis, Augusto, e me chamou a atenção, né? Stalkeei o Augusto e tá assim, CEO, Comart, marketólogo e consultor. Isso. Augusto, quem veio primeiro? Primeiro veio o Augusto, né? Muito bom. Manhã disse isso, né? Isso, exatamente. Para contar um pouco da minha história, né? Como o Augusto chegou até aqui, como o Augusto é CEO da Comart, eu iniciei no segmento de associativismo, que é uma área onde vocês atuam com muita, vamos dizer, com muita força, né? Que vocês atuam de maneira bem forte nesse segmento. Então eu iniciei através de um trabalho de um gestor comercial, era gestor comercial de uma rede de supermercados lá do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, em 2005. E a gente conseguiu desenvolver um trabalho relevante com essa associação, e ela era vista como case de sucesso a nível nacional pelo Sebrae. Então, assim, muitas associações que hoje vocês conhecem passaram e foram formadas dentro dessa rede. Como é o caso de Superpop, Rede Paraíba, Uniforça também passou por lá. Mesmo a gente sendo uma associação pequena, a gente já tem todo um processo muito montado e a gente conseguiu se destacar nesse cenário. Em 2008, eu assumi o cargo de presidência do Fórum de Redes do Rio Grande do Norte, onde a gente contemplava ali diversas associações de segmentos diferentes, né, farmácia, móveis, materiais. E foi onde eu vi a necessidade de profissionalização do processo. Aí foi onde surgiu o Augusto Consultor, né? Veio primeiro o consultor, então. Exatamente. Mas já tinha formação na área de... Na área de marketing. Isso, já era marketólogo na época. E vi a necessidade da consultoria especializada no segmento de redes e centrais. Então, em 2010, eu pedi desligamento da empresa, montei a Comart, inicialmente só eu e uma sobrinha minha que acreditou no projeto, né? Interessante. E ao longo do tempo nós fomos entrando dentro do mercado, conquistando clientes, entendendo que a necessidade não era só a parte de gestão, eles também tinham outras áreas que precisavam profissionalizar. E o marketing e a publicidade era uma delas, né? Uma dessas áreas. E pela minha formação na área, a gente também conseguiu desenvolver na época a Comart como agência. Então, saindo só daquele modelo de consultoria e também atuando como agência de publicidade. O atuador que tu tinha visto lá na experiência de gestão, com a tua formação que tu tinha também. Isso, exatamente. Então, hoje nós conseguimos atuar, se eu não estou enganado, com 13 associações nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, onde nós somos mais presentes, em diversos segmentos de associativismo, cooperativismo também a gente consegue atuar, na área de sindicato também nós atuamos, mas nós temos clientes também só de publicidade, indústria, varejo, onde a gente atua apenas com mais individuais que não estão ligados. Que daí você entra mais no viés do marketing mesmo, atua com a frente do marketing. Isso. E Augusto, nessa tua jornada, né, que você iniciou na Seridó, vocês aplicaram lá no início alguma metodologia? Teve alguém de fora que aplicou e você entendeu, poxa, é por aqui mesmo, é processo, enfim. Aonde que foi o start da Seridó? Vamos dizer assim, porque em conversas de bastidores, vamos dizer assim, você acho que me comentou que a Seridó acho que é uma das primeiras redes do Brasil, né? É isso? Ou pelo menos da região. Ou da região? Da região. Tá.
Nós tivemos sempre muito apoio do SEBRAE, né, na parte de profissionalização dos processos, mas muito surgiu realmente de maneira empírica da gente entender as necessidades que existiam para os fornecedores, a necessidade que existia para os associados, e a partir dali a gente foi tentando criar processos. Eu acho que a Rede Seridó foi uma das primeiras a trabalhar com o centro de distribuição. Já em 2006, 2007, nós já tínhamos um pequeno centro de distribuição que funcionava como um armazém fechado, que a gente só recebia mercadoria e fazia troca de nota. Ele não, cross-dock. isso, exatamente. Ele não era daquele modelo de atacado que hoje as associações vêm trabalhando, mas já era um grande salto. Por quê? Porque já nos possibilitava a compra direta da indústria. Então, assim, enquanto a maioria das associações eles estavam ainda tentando criar um modelo de acordos comerciais junto com distribuidores, atacados locais, tentando começar as primeiras compras conjuntas, a gente já tinha passado essa etapa e nós já estávamos negociando direto com a indústria, como Italac também, na época a Sapeca muito forte. Estou falando aqui algumas marcas, mas... Não, mas a gente conhece, sim. E até por isso que tu falou que a Seridó acabou sendo muito um case, né? Sim. E muitas redes acabavam, que estavam iniciando ali, visitando vocês lá para ver o que já tinha sido feito, vamos dizer assim, o que tinha dado certo ou o que tinha dado errado, para justamente poder usar aquele modelo e replicar em outras redes que, como tu falou, surgiram justamente dessa consultoria, vamos dizer assim, né? E assim, o interessante é porque, assim, claro, nós estávamos num mercado de atuação onde tem suas limitações, né, sertão do Rio Grande do Norte, e muitas associações que vieram fazer essa consulta, eles estavam em mercado bem mais promissores, então assim, eles conseguiram pegar essa metodologia e avançar. Se a dificuldade foi, quanto mais fácil, vai mais fácil ainda. Exatamente. Então, assim, com uma logística melhor e tudo mais, né? Então eles conseguiram pegar a metodologia e se destacar pelo tamanho do mercado que eles ocupam, né? Mas foi algo bem interessante e a partir daí, nesse momento foi onde eu entrei pelo segmento de consultoria. Hoje nós temos clientes que estão conosco há 14 anos, como é o caso da Rede Oeste, como é o caso da Rede Paraíba, da Rede Fácil Construir Rio Grande do Norte. Então nós temos clientes que estão com a gente desde o início. E quando nós iniciamos a empresa, até hoje a gente ainda se torna relevante, né? Então assim, a gente sabe que o empreendedorismo ele não vive de passado. Então, todo dia nós temos que estar nos reinventando para poder manter esse cliente dentro da nossa base, como é o caso de vocês também. Exatamente. Que acompanha muito de perto. Principalmente nessa parte da consultoria, né? Porque você pensa na parte do marketing ali, tu pensa, mas é porque o cara ainda tem peças de marketing, vai fazer ações de marketing e tudo mais. Mas principalmente na questão da consultoria, né? Ele ainda vê a importância que tem desse auxílio de vocês, desse relacionamento de vocês no dia a dia deles lá, né? Isso, aí por isso a gente tem que ter sempre um passo à frente, né? Exato. Sempre um passo à frente para poder levar para o cliente essa tendência, para poder levar para o cliente o que está acontecendo. De novo no mercado. E uma das nossas vantagens é porque como nós estamos, hoje nós atendemos 5 estados, dos mais presentes 3, mas nós atendemos Maranhão, Pernambuco. Então a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo, então sempre a gente tem algo novo. Essa troca de ideias. E como você transita em várias redes, é legal porque tem rede que te dá insight, tem rede que vai te dar case, e daí você, poxa, é parecido, legal, vamos fazer uma troca naquela outra rede. Isso ajuda bastante também, né? Porque nenhuma consultoria é uma receita de bolo, né? Ela não está fechada. Então, o fim é que você aplica algumas situações e você ajusta de acordo com a necessidade do cliente em outras situações, né? Aí hoje nós contamos com uma equipe de 30 profissionais lá na comarca. Estamos no interior do Rio Grande do Norte, uma região complicada para trabalhar consultoria, trabalhar publicidade. Mas é isso. Eu ia até te perguntar, que eu lembro que ontem a gente comentou até da similaridade que a gente tem das nossas cidades aqui, né? Sim, que são cidades de mais ou menos a mesma população, né? E com as mesmas características de polo, assim, né? Isso. Ali a tua cidade tem mais ou menos essas características também, mas ao mesmo tempo mais afastado da capital, né? E como tu falou, mesmo assim vocês conseguiram desbravar ali um mercado e se destacar, então isso eu acho que é bem bacana e, como tu falou, orgulho ali para a empresa de vocês, né? Isso, eu sempre me espelhei muito no trabalho da área central desde que eu conheci, exatamente porque eu fui pegando essas referências
Nós atuamos no mesmo mercado quando a gente fala de redes e centrais, né? Então nós temos clientes muito próximos, a gente atua muito junto em determinados clientes. E eu sempre me espelhei porque eu comecei a conhecer o perfil da empresa, o tamanho da cidade, então assim, poxa, tudo muito parecido com a gente, a cidade praticamente a mesma população. E tem casos interessantes, por exemplo, em alguns momentos eu já cheguei a alguns clientes, por exemplo, na Grande Fortaleza, né, uma metrópole com 4 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, e quando cheguei lá para apresentar o cara, poxa, que bom, você é aqui de Natal pertinho, né? Eu disse, não, eu sou de Caicó, lá no interior. lá. Então o cara fica assim, olhando, poxa, como é que esse cara lá numa cidade de 70 mil habitantes vai trazer inovação para o nosso mercado aqui? Que a referência só na capital. Mas isso que você acabou de falar, acontece com a gente também. Porque às vezes a gente está fazendo uma apresentação com empresas nacionais. Isso. E aí tá, mas vocês são de São Paulo? Não, então, a gente é de Santa Catarina. Eu começo por partes. Santa Catarina. Da onde? Florianópolis. Rio do Sul. Mas o Blumenau sempre é minha referência, né? Não, mas ó, é pertinho de Blumenau. Ah, tá, eles conhecem Blumenau, né? Então, é parecido mesmo. A gente... os desafios, né, Augusto? Mas eu acho que tangibiliza muito a questão das entregas, né? Isso. Acho que não importa se o cara é capital, enfim, é o quanto você entrega para o cliente e ele sai satisfeito com isso, né? É verdade, é tanto que esse cliente nosso, eu até brinco com ele, que foi na Farmácias Conviva, né? E Danilo, ele falou por inocência, claro, ele viu lá, eu disse, você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Norte. Ele disse, Natal, aqui pertinho, porque a gente tinha se encontrado em Belo Horizonte, numa feira. Então, nós pegamos o contato, mas quando nós fomos, de fato, a Fortaleza, né, apresentar a proposta, ele ficou com receio de ser, sei lá, de outro estado, ser distante. Então ele comemorou, você é de Natal aqui perto. Eu disse, não, Danilo, eu sou de Caicó. Mas aí a Conviva está com a gente há 10 anos. Esse ano faz 10 anos que nós estamos juntos, então assim, é um orgulho e, como você diz, é as entregas. Você não vê as entregas, você pode estar em grande centro que você não vai conseguir. E o cliente não fica 10 anos, né? Exatamente. Outra semelhança, Augusto, até que eu acho que é legal também de comentar, é os variados segmentos, né? Sim. Como a gente também, o cara tem supermercado, né? Então, ainda mais essa questão do marketing, né? Os caras acham que só supermercado que faz encarte, que faz outdoor aí na praça e tal, e tanto a parte, né, de consultiva quanto a parte de marketing, mas a empresa não fica só num segmento, né? Tanto tem vários segmentos como a gente aqui também tem um leque bem bacana. O mais desafiador foi o segmento funerário. Eu já atuei, porque assim, você não tem como gerar o desejo no cliente. O princípio do marketing é isso, né? Gerar o desejo. E como é que foi esse desafio? Conta aí. Não, aí nós tivemos que atuar em outra área, que era a venda de planos, né? O plano funerário. Assistencial. A assistência, né? Assistência. Então nós temos que encantar o cliente nos benefícios que ele tem em vida, né? Sim. Exatamente. A gente falava sobre... É igual seguro de vida, né? Exatamente. Você faz o seguro para não usar, literalmente. Mas faz para não usar. Foi porque o cliente estava fazendo uma reforma, né, no prédio. Ele disse, vou botar as urnas, que eles chamam de urnas, vou colocar as urnas logo aqui na vitrine. Eu disse, eu acho que não é uma boa ideia. Ele disse, por quê? Eu disse, porque não impacta. A urna não é algo, por exemplo, como uma loja de roupa que você bota roupa e impacta o cliente. Então, assim, você pode guardar e transforma o seu ambiente em um ambiente mais agradável. O cara queria botar um manequim lá dentro do caixão. Às vezes a gente passa numa funerária, dependendo da pessoa, vira até o roxo, né? Não, e realmente, você falou isso de fazer a exposição dos caixões, né? Você passa assim, você atravessa a rua, né? Não quero passar ali na frente. E teve inclusive, que eu vi, claro, não era o nosso cliente, que tem aquele que chama de anjo, né? De anjinho, que é a urna para criança. Então, assim, ali é forte a imagem, você passar e ver na vitrine. Forte demais, exatamente. Aí você tem que saber o jeito de conversar com o cliente, porque para ele aquilo é natural, né? Sim. E você faz parte. Então ele fez uma vitrine na visão dele e expôs os produtos que ele tinha. Ele disse, não, cara, isso aí não é bom, você deixa lá pro final. E vamos as particularidades de cada vamos tornar um ambiente mais acolhedor, porque o pessoal vem com luta, então ele vem com a dor, né? Vamos tornar esse ambiente mais acolhedor e a escolha da urna faz depois. Mas assim, são um desafio de trabalhar publicidade. De entender aquele negócio, né? Num segmento, num mercado tão segmentado, né? Então você tem que entender cada particularidade de cada segmento. Nós gostamos de ir para dentro do negócio do cliente, entender. É isso aí.
ouvir, porque assim, em alguns casos a gente tem clientes que tem 80 anos, 85 anos, então você tem que entender para poder propor algo. E é essa visão, né, que até a gente também estava conversando, né, Augusto? O quanto é importante você estar no cliente e diagnosticar, identificar os gaps dele. Inclusive, a minha pergunta é bem em cima disso mesmo, que é qual é a tua primeira impressão quando você entra nas redes? Hoje você já com uma boa carteira de clientes de redes associativas, vamos dizer assim, vamos focar nesse público. Quando você, e até o Jeff pode somar aqui, porque o Jeff, como ele faz a parte de implantação do sistema, muitas vezes também pode dar match. Mas quando o Augusto vai para dentro da rede, faz aquele, né? Primeiro tu dá aquela olhada de cima. Quando você bate o olho, quais são os principais gaps que tu identifica dentro de rede? Sempre a mesma coisa. O cara, incrível, é o Ctrl+C, Ctrl+V, só muda o endereço, né? Exatamente. Então, geralmente nós temos um modelo de diagnóstico que nós aplicamos exatamente para entender o nível de comprometimento dos empresários, da diretoria, porque parte muito daí os primeiros problemas, né? Esse aí era o primeiro que eu ia falar. Exatamente. Se não houver o comprometimento, se não houver a entrega, você já sabe que o restante não tem como andar. Então, primeiro de tudo é você avaliar o nível de comprometimento desses empresários, da diretoria, da equipe de retaguarda também. Aí, a partir daí, geralmente, eu vou para a parte de oportunidades, né? Vou entender quais as oportunidades, aí é onde entra o sistema área central, a importância dele nessa questão das informações, porque aí eu tenho que saber o quanto eu tenho de negócio, qual é o tamanho do negócio desse cliente, quais são os principais fornecedores, o que é que eu posso negociar com esse fornecedor, qual é a curva dele. Então, primeiro a gente identifica o comportamental e depois nós vamos de fato para o comercial, né? Entender as oportunidades. Claro, aí a partir daí você tem todo um caminho a seguir, que aí entra a parte do marketing, entra a parte do financeiro, que aí a gente vai entrando no cliente. Mas assim, o princípio do é entender o comportamental, né? É comportamental. É o compromisso? É o engajamento? Isso. Tu acha, num ranking, assim, o top 3, tu acha que o primeiro é o engajamento dos associados, da diretoria? Isso, eu digo que não existe uma associação de sucesso sem um grupo de sucesso. Então, a associação, ela não existe. Você não consegue materializar ela, você só consegue materializar ela nos associados. Eu fui fazer um trabalho, uns 3 anos, bem recente, com a associação, e ela tem um poder de negociação enorme. E praticamente eu fui contratado para dividir essa associação. Então, assim, eles queriam montar uma outra rede. E quando eu sentei com a diretoria, que sentei com os empresários, eu percebi que o que estava travando eles era só o nível de comprometimento, o nível de entendimento. E que se destravasse isso, o restante andava. Tanto que hoje eles estão com centro de distribuição, estão faturando bem, porque eles tinham esse comportamental, muito solto. Eles não estavam conseguindo entregar os resultados que a associação precisava. E eles passaram diversos problemas, né? Diversos problemas, não porque a associação é isso, porque a associação é aquilo, porque a associação... Eles então traga aí a associação ou as pessoas que resolvem, que eu quero conversar com eles. Aí foi uma ficha que eles são a associação. Então, porque a associação disse, pronto, então me traga a associação, que eu quero conversar com ela na próxima reunião. Ou então com as pessoas que resolvem. Foi onde eles perceberam que eles eram uma associação, né? E tem uma frente até que às vezes eu, em apresentações, enfim, eu provoco eles. Gente, a rede é a tua segunda empresa. Isso. Quando vocês tomam a decisão de estar em rede, né, que geralmente rede associativa, eles passam a ser sócios, né? São um pedacinho de cada um. É a sua segunda empresa. Qual é a atenção que vocês estão dando nessa tua segunda empresa, né? Exatamente. Tem uma analogia que eu sempre faço, né, Augusto? Não sei se você concorda comigo, que é do carro. E aqui eu sou o rei das analogias, né? A galera sim. pega no meu pé, mas é do carro de corrida, né? Para mim, a rede é a analogia que eu faço do carro de Fórmula 1, NASCAR, mas é aquela coisa de o carro é os associados, né? O motor ali do negócio funcionando, né? O gestor ou a gestão, a equipe de gestão é o piloto ali naquele
naquele ambiente e ainda tem toda uma equipe por trás ali e tudo mais. Mas o que eu quero dizer e comparar? Não adianta tu ter o melhor piloto do mundo se tu não tem um carro bom. Como ao contrário também não funciona. Então se você tem um carro bom, mas não tira ele da garagem, né? Exatamente, não bota ele para andar. É exatamente isso, né? Então eu acho que esse conjunto, né, essa sinergia de uma boa diretoria, bons associados, né, bons que eu digo, de serem engajados, de serem, como a Aline falou, entenderem que aquilo é uma segunda empresa, é algo, um negócio deles, né? E é bem perceptível, porque às vezes você pega associações do mesmo segmento e você pode fazer uma analogia, como você falou, onde eu chego e digo, pessoal, eu tenho 2 associações que trabalham com o mesmo segmento, estão em mercados distintos, mas vamos lá. Essa se reúne e a diretoria se reúne toda quinta-feira, à tarde, discute os principais assuntos, como as decisões necessárias, e uma vez ao mês tem uma assembleia para aprovar decisões. E essa daqui, ela se reúne uma vez por mês, uma vez à noite, quando dá certo. Citando só esses 2 exemplos, eu não estou entrando nem em poder de compra, Sim. só esses dois fatores muito básicos, né? Qual tem mais chance de dar certo? Aqui tem mais engajamento, se reúne mais. A gente não partiu para o comercial, nós não partimos para volume, nós barramos logo aqui, né? Quer dizer, ou você tem um comprometimento, ou então o restante nem anda. Porque tem uma coisa que eu digo, o poder de compra não é a sua capacidade de compra, ela não reflete no tamanho da sua negociação. Eu posso ter um poder de compra de 10 milhões, mas só estou comprando 1 milhão em junto. Então, assim, aquele poder de compra não significa nada. O que vai me representar é quanto a gente consegue negociar em conjunto. Então, se eu tenho 10 milhões de compra, mas eu só consigo negociar 1 milhão. Mas essa associação aqui, ela tem 5, mas ela consegue converter 4 milhões em compras conjuntas, essa daqui vai ter melhor resultado. Até porque a compra conjunta em si, né, ou a negociação em conjunto, ou até a compra através do próprio CD, se for o caso, né? A gente sabe que se não houver esse comprometimento, tudo isso deságua, né? Porque, vamos dar só um exemplo, eu quero comprar, fizemos uma parceria com o fornecedor X, mas se os associados não estiverem engajados, e o próprio fornecedor, a gente sabe que isso às vezes acontece, de ele ir por fora da negociação e ir lá seduzir o cara para uma negociação à parte e sair fora daquela negociação conjunta, justamente para mostrar, quebrar aquela negociação, e isso acaba acontecendo. E aí, se tu tem 3, 4 associados, que às vezes até são os seus principais dentro do grupo, o cara já sai daquela negociação, já morreu. E isso pode acontecer no CD, pode acontecer na negociação ou em qualquer outra ação, né? Sim, a gente tem um caso bem específico, que foi exatamente esse cliente, né, que eu disse que nós tivemos que chamar eles para uma conversa e dizer que tinha que conversar com a associação, porque eles tinham um poder de negociação interessante, eles tinham uma capacidade de compra interessante, eles tinham uma capacidade de compra de $500 milhão ano. Então é um cliente potencial. Bem potencial. Só que eles não tinham nenhum comercial. Então era aquele que diz, não, Augusto, os nossos pontos fortes é o nosso poder de compra. Eu concordo, mas o que você está transformando esse poder de compra em negociação? Quando eu ia olhar lá, eles só compravam atacado, distribuidor, e assim, tudo muito solto, não era compras conjuntas. E quando eles entenderam que não era o poder de compra, e sim o que eles transformam em negociação conjunto diferencial, aí hoje eles têm uma equipe comercial formada por 2 pessoas, hoje eles têm uma comissão de compra que aprova essas negociações, e hoje eles têm um CD de distribuição, um centro de distribuição, que representa quase 20% da compra deles. Então não adianta, poxa, eu tenho... Assim, e o área central era guardado, só para financeiro. Então assim, tinha um carro de corrida muito bom que não utilizava na decisão de compra, né? E aí, Augusto, a gente entra também numa uma veia delicada, assim, dentro das redes, que como é que eu vou colocar? Muitas vezes, né, a rede ela nasce de um aglomerado de empresários, que esses empresários, eles negociam as compras deles nas lojas e depois vem para dentro da rede e ele não quer soltar aquela negociação. Não, eu negocio melhor. Vocês estão colocando um gestor que vocês estão dizendo que ele negocia melhor do que eu. Ainda tem isso também. E aí, como é que faz? E hoje ainda tem um agravante.
Por quê? Porque com o profissionalismo das lojas e supermercados, está havendo um caminho da contratação de compradores. Então, assim, o próprio associado também já está saindo dessa operação, que já era um gargalo, o associado dizer, poxa, mas eu negocio melhor, porque eu posso negociar melhor. E ele tinha diversos fatores que ele poderia utilizar dentro da loja dele para pressionar o fornecedor e tentar negociar melhor. Mas agora tem mais um agravante. Por quê? Porque com o crescimento das empresas associadas, eles estão buscando profissionais da área de compra. E estão botando para assumir essas compras dos supermercados. Então, diferente do empresário, o comprador, ele vê o comprador da associação muitas vezes como um concorrente. Como o cara que vai tirar o meu... vai tirar, poxa, eu estou aqui para comprar melhor. E os caras têm um centro de distribuição e os caras lá estão comprando, fazendo as negociações por lá, e qual vai estar sendo meu diferencial competitivo para me manter nessa operação. Então aí você tem que fazer um trabalho muito próximo, está sendo um gargalo para a maioria das associações que tem centro. Aproximar esses compradores das lojas com o centro, alinhar com a equipe de comercial do centro, exatamente para que eles entendam que não existe uma concorrência interna. E que sim, ele tem a facilidade de buscar, porque o centro ele só consegue entregar ali em torno de 20% a 25% de compra da loja, então ele tem 70%, 80% para trabalhar melhor. Isso, então assim, ele deve achar assim, poxa, os meus commodities estão sendo bem negociados, os principais itens, esse 20% aqui está sendo bem negociado pelo centro, eu vou ver aqui o que é que eu posso negociar melhor na linha de FLV, na linha de, quer dizer, em outras áreas que ficam. Mas no princípio de tudo, no início de tudo, ele vê como o centro como um concorrente, a maioria dos compradores das lojas. Uma coisa legal, Augusto, que ontem também você comentou com a gente ali, eu achei muito bacana essa conta, porque eu tenho muitos clientes que às vezes eles ficam naquela dúvida e naquelas perguntas, né, se o CD, se o centro de distribuição é viável, não é viável, se faz sentido, se não faz sentido, se vale o investimento, não vale e assim por diante. Mas eu achei muito legal a conta que você falou ali, que geralmente vocês mostram para eles, né? Do 20% ali e tal, né? E, cara, então é a fatia que você tem, que você pode separar, digamos assim, do potencial. Não quer dizer que você vai em um mês ali comprar isso aí tudo, obviamente, né? Mas um potencial de compra que você tem. E aí, como você falou, se você juntar ali, principalmente no supermercado, né? Mas vale para outros clientes, outros segmentos também, juntar ali 4, 5 atacados que hoje o cara está comprando, tu pode ver que ali está as curvas A que o cara pode trabalhar no CD. Então, com duas contas ali, vamos chamar assim, né, com duas consultorias ali olhando esse aspecto, você já consegue mostrar para o cara se o CD é viável ou não e o quanto que ele vai crescer, vamos dizer assim, né? Isso, hoje nós trabalhamos com 6 centros de distribuições, né, clientes que tem centro. O último que nós implantamos foi na Rede Super Legal, em Patos, a sede deles era em Campina Grande, então os Papatos, exatamente porque pega a BR, esqueci o nome da BR que corta a Paraíba. Sim, é questão logística. Isso, estrategicamente ficou bem interessante. E uma área hoje de mais de 10 mil metros de área construída, uma estrutura muito boa, mas nós trabalhamos também com o centro de distribuição da Rede Paraíba, da Supercop, Natal, da Rede Oeste, em Pau dos Ferros, da Rede 10, em Mossoró. E quando a gente vai fazer a implantação, o primeiro trabalho de tudo é exatamente ver a viabilidade econômica do projeto, né? Então, como nós já conseguimos analisar e ter uma média de compra, uma média de faturamento, a gente consegue entender, poxa, qual é o potencial de compra desse cliente? Esse cliente hoje tem um potencial de compra meio de 20 milhões, então a conta é simples. Vou trabalhar aqui entre 15% a 25%, a média de 20% disso é o nosso poder de negociação através do centro. E a gente também já tem a média de custo. Poxa, a média de custo da operação do centro, ele gira em torno de 1,5% a 2%. Então, se eu estou falando aqui de 8 milhões, eu já tenho uma previsão até do teu gasto, da despesa. E a minha logística, a logística ela corresponde em torno de 1,5%, 2%, por exemplo. Então, a gente também, pela previsão de faturamento, então a gente já consegue entregar um cenário muito próximo para o cliente, qual a previsão de faturamento, qual é a despesa fixa, qual é a despesa variável, levando em consideração a questão de logística. Aí, por último, a gente entra exatamente no sistema da central, principalmente na parte mercadológica,
para levantar as oportunidades. Por quê? Porque eu estou falando um faturamento ali de 8 milhões, certo? Mas que são... Do quê? Do quê? Eu vou comprar o quê? Você disse que é 8 milhões, mas de quê? Aí a gente vai fazer o caminho inverso, né? Aí nós vamos ver, nós vamos entender sua curva A. E aqui tem um atacadão que representa tanto por cento de faturamento, certo? Mas o que, é que a gente compra do atacadão? É quando a gente entra dentro, a gente vê, poxa, a gente compra IP, nós compramos IP, tantos milhões de IP ao atacadão, então vamos ver quanto é que a gente compra nos outros fornecedores. Aí a gente começa a materializar. Olha, essa empresa, essa indústria é uma indústria que a gente tem que tirar, esvaziar de dentro do atacado, que nos fornecia e trazer para dentro do nosso negócio. Uhum. Então, a partir daí, a partir do mercadológico, a partir dos relatórios que a área central nos dá, é que a gente faz o caminho inverso, de entrar nos fornecedores e ver o que é que a gente consegue tirar. Dificilmente o distribuidor a gente consegue entrar, porque o distribuidor tem aquela exclusividade, né? Sim. Mas a gente vai muito a fundo dentro dos atacados, os atacados que trabalham com frios e congelados, os que trabalham com seco, e a partir dali a gente vai traçando nossa... Ainda mais no supermercado tem que cuidar muito e acertar isso, porque é um produto muitas vezes perecível, então não pode ser um produto que fica lá no estoque do CD por meses ali. Não, é diferente, exatamente, é diferente de um CD de móvel, de um CD de material de construção. Você se dá o luxo ainda de ficar um pouquinho Eu acho que o que você acabou de falar, né, Augusto, eu acho que é uma das maiores dúvidas de redes que não tem centro de distribuição, e elas ficam assim, vou ou não vou, porque tem um risco, né? Um centro de distribuição é um custo bem alto, né? Então, o quanto é importante ter profissionais que possam já materializar, como você bem coloca, né? Um cenário, né? Se ter a informação, né? Trazendo um pouquinho aqui para a área central. Vamos falando um pouquinho, né? Vamos trazer um pouco o jabá para nós. Ter a informação que há 10 anos atrás, 15 anos a gente não tinha. Quando a gente ia na tentativa e erro. Isso, que quando a gente começou a desbravar o associativismo, a gente não tinha informação. Quem tinha informação era o fornecedor. E a gente ficava sempre, quanto é que eu faturo com você? E hoje não, hoje a gente tem a nossa informação, a área central consegue possibilitar isso. E a partir dessa informação, a partir desse conhecimento que a gente traz na área da consultoria, né, e casando com a informação que a área central disponibiliza, que a gente mostra um cenário para o empresário muito claro. Ele consegue saber, pronto, então minha previsão de faturamento é esse, minha previsão de investimento por centro é essa, eu preciso dessa equipe para trabalhar, e esse aqui é o meu provável mix do atacado. Esse aqui é o provável, são as prováveis indústrias que eu vou comprar. E geralmente anda muito parecido. Bem próximo. Claro, vai ter algumas particularidades que na rede superlegal nós estamos nesse momento. De alinhar o mix do atacado com o mix de loja. Por quê? Porque como eles atendem do sertão ao litoral da Paraíba, então tem perfis de produtos diferentes. Então o que é curva A para uma loja não é curva A lá no litoral. Então a gente precisa entender o que é a curva A desse cliente também, para a gente ver se consegue trazer para dentro do centro. E também falando um pouquinho do nosso negócio, do sistema, dentro do sistema também ele consegue já clusterizar, né? Ele clusteriza aqueles associados, já consegue enxergar a particularidade daquele grupo. Não, exatamente. É todo esse estudo do MIDS, dentro da área central, não tem outra ferramenta que possibilite isso. Augusto, uma coisa que até uma curiosidade minha, assim, de até vai muito, eu acho, do trabalho que vocês fazem na Comat mesmo, que eu vejo que você explora muito essa parte financeira dos clientes, principalmente das redes, né? Mas a ideia que eu tenho, e você me corrija se eu estou pensando errado, mas é que justamente às vezes no marketing alguns enxergam talvez até como um custo e não um investimento. Então você ajudar os caras aí na parte financeira ajuda a provar para eles que não é isso, né? Que ele investiu um dinheiro aqui e que ele tem um retorno lá na linha do DRE lá no final, né? Então tem um pouco a ver disso, de você se envolveu também muito nessa parte financeira para fechar a conta para os caras ali, que eles não sabiam, talvez até nem fazer essa conta? Tem, pronto. Ontem eu estava falando exatamente isso com o Jonathan, né? A questão do olhar para o financeiro. Porque como minha formação é na parte de marketing, eu sou mercadólogo, é mercado, né? Então eu entendi, poxa, eu tenho que levar a consultoria na parte de gestão, na parte comercial, que eu já tinha habilidade, porque eu fazia o comercial na rede Seridó. Eu tenho que levar
o marketing voltado para a parte de publicidade, as oportunidades, mas eu tenho que fechar também o financeiro desse cara. Porque não ele pode gerar tudo e ele tomar uma decisão errada aqui. Porque não viu o valor. E se botar a perder. Aí foi onde eu busquei especializações na área, alguns cursos, inclusive de extensão através da Fundação Getúlio Vargas, exatamente para entender melhor como era a parte financeira. Então, assim, a gente, no final do ano, no máximo no início do ano, a gente já elabora todo o planejamento orçamentário do cliente, com previsões nas receitas, despesas que aconteceu no ano anterior, e ali fica muito claro para a associação, para a diretoria, as tomadas de decisões. Poxa, eu tenho X para investir em marketing, eu tenho X para investir na área de processo, eu tenho X para investir no centro de distribuição. E bimestralmente a gente vai apresentando relatórios para a gente, eu acho que você viu ontem, né? Para a gente ver a curva, se a curva do planejado está próximo do realizado está seguindo o planejado, né? Porque se estiver distinto, poxa, isso tudo bem, você planejou um cenário ótimo, mas a curva que sai. Então, esse foi um cuidado nosso logo no início, para poder entregar realmente um financeiro consistente para eles, e a gente poder realmente fechar todas as, vamos dizer assim, todas as áreas, né, do segmento. E o Área Central ajuda bastante, né, com relatórios de DRE, com a parte orçamentária. Além de toda a formação, tu tem 4 filhos, então eu acho que o financeiro ali tu também tem que cuidar. Em casa eu já cuida lá também. Exatamente. Então é um cuidado que nós temos. E hoje também o cliente cada vez mais está querendo o resultado, porque eles estão abrindo empresas com fins lucrativos, que é o centro de distribuição. Então, separado ali da associação. Você já tem que trabalhar o outro financeiro, e esse financeiro ele tem que ter um resultado, né? Não pode. Tem que dar um positivo lá. Por menor que seja, mas ele não pode dar um negativo. Então é todo um cuidado que a gente tem também na parte financeira do cliente. Legal. Augusto, inclusive, a gente conversando ontem, e me subiu assim um clique, porque você atende aqui, né, uma ala do Nordeste, né, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Maranhão, como você falou, enfim. E eu vejo que nessa ala aqui, as redes já são bem desenvolvidas, elas só crescem, sabe? Aquelas redes que estão sempre numa jornada, a gente consegue entrar muito melhor neles, perceber, né, essa evolução profissional, tecnológica, de marketing, enfim, elas são robustas. Em contrapartida, às vezes a gente olha algumas partes do Brasil, né, geograficamente falando, né, tem uma parte aqui, Bahia, Rio de Janeiro, enfim, existem redes, mas a sensação que ainda falta, sabe, aquele mais, assim, aquele plus. Como é que você enxerga? Tu acha que faltou mais profissionais num estilo Augusto, de ser aí, de estar transitando e mostrando esses caminhos? O que a gente pode fazer de diferente, né? Porque é um desafio para nós aqui também, né? A gente quer estar somando mais para as redes também. A gente consegue perceber, eu acho que vocês conseguem perceber, isso é impressionante, né? A gente consegue saber o que o associativismo consegue entregar. Então, quando a gente vê uma rede que não desenvolveu, como você estava dizendo, que tem potencial, você fica com aquele, poxa, eu poderia ajudar, poderia contribuir, né? E eu acho interessante porque, assim, as associações, o associativismo, inclusive, recentemente eu tive um evento na Paraíba, e estava o Sebrae, estava os principais fornecedores, e eu falei sobre a importância do associativismo em toda a cadeia, seja alimentar, seja farmacêutica, o que o associativismo conseguiu entregar. A gente prometeu muito pouco. Hoje a gente já com um tempinho de mercado, né? Não gosto de declarar a idade, mas desde 2005 trabalhando com associativismo, então naquele momento a gente não entendia onde nós poderíamos chegar. O que a gente falava era o seguinte: então, o associativismo veio para a sobrevivência do pequeno negócio. Então a gente prometeu muito pouco e a gente entregou muito. Quando eu digo nós, eu me envolvo a área central, envolvo todos os associados. Eu fico até um pouco emocionado em saber falar isso, por quê? Porque a gente prometeu muito pouco, a gente dizia, não, é sobrevivência. E na verdade, se você for no Ceará, se você for no Rio Grande do Norte, se você for na Paraíba, que é onde a gente tem uma atuação mais presente, você vai ver que os principais players de mercado, as principais lojas, elas fazem parte de um associativismo.
Então, assim, eles não sobreviveram, eles cresceram Evoluíram. muito. Bastante. Isso, você hoje tem clientes faturando quase 1 bilhão dentro de associações. Então, assim, se você pegar em Natal, quem são os principais supermercados? Aí você vai ver, ele está numa Rede Mais, ele está no Super Show, ele está no Super Pop, ele está numa Rede Nordeste, ele está numa Rede Brasil. Aí se você for na Paraíba, se você for no Ceará, não precisa nem falar, né? O cara vai estar dentro de uma Uniforça, dentro de uma rede de parceria. Uhum. Então, assim, então a Associativismo entregou muito mais do que a gente prometia. Só que isso veio dentro de uma metodologia muito enraizada, né, do comportamental, tirando o individualismo de lado. Então, assim, eu acho que isso fez muito parte de uma metodologia que foi implantada, de uma filosofia que foi trabalhada, tanto pelo Sebrae. Teve uma ajuda. O Sebrae teve. Como também a minha consultoria, de certa maneira, replicou isso em outras associações. Nesse mesmo evento, um fornecedor me chamou e disse: você sabe a importância da sua empresa para o canal alimentar da Paraíba, né? Eu disse: por quê? Ele disse: porque, olha, veja, a Paraíba hoje é gigante, a rede Superlegal é gigante, a rede de gente econômica é gigante. Então, assim, não é só o supermercado que cresceram, isso gera toda uma cadeia das indústrias locais, do fornecedor local, porque se a gente tiver o segmento, por exemplo, a gente está falando de supermercado, né, mas a gente pode citar outros exemplos. Se a gente tiver essa concentração de compra só nas grandes marcas, como Mix Mateus, Atacadão, fulano e tal, o distribuidor, a indústria local, ele morre. Então, assim, o associativismo entregou muito para... E para o varejo também, né? Para o cliente também final. Por quê? Porque ele consegue ter na sua cidade lá do interior, uma cidade com 15 mil, com 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, uma loja com estrutura, muitas vezes, de capital, com estratégias de capital. Então, isso é muito interessante. Seria muito bom que a gente conseguisse aplicar isso em outros estados também, né? Para poder trazer essa cultura. Mas eu acho que tem a ver também com a cultura de cada local também, porque eu vejo assim, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um local forte, um lugar forte também com as redes associativas. Sim. Mas teve todo um incentivo estadual lá do governo e tudo mais, né? Mas eu até vou um pouco além disso. Eu vejo também aqui no nosso estado, em outros locais, mas eu fico pensando se tem a ver com o próprio ambiente, que é aquele empresário, que aquelas pessoas estão inseridas, né? O que eu quero dizer com isso? Essa questão do associativismo que a gente estava falando, se é uma região que tem uma colonização já X, ou que tem, no caso de vocês, uma dificuldade, uma escassez, que a gente estava comentando, de água, por exemplo, lá, o cara já pensa mais no compartilhar, no vamos fazer junto. E eu acho que tem alguns estados que, por uma própria cultura mais individualista, quem sabe, isso já barra mais, né? Já acaba tendo uma dificuldade maior. Eu acho que além disso também, gente, tem a questão da base, sabe? Do trabalho da base. Por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, pegando a Rede Mais, que era Rede Super, ele começou com uma central de compras, só comprava em conjunto, evoluiu para uma central de negócio, e Rede Mais e tal. E ele traz muito valor enraizado do companheirismo, do empreendedorismo, do estar junto. E isso foi sendo replicado para outras associações, como é o caso da Rede Cidadó, e isso foi se tornando meio que uma doutrina. E isso acontece no Ceará, acontece na Paraíba. E a gente percebe que em alguns estados que observaram só de longe, como é o caso do Pernambuco, por exemplo, esse movimento e tentaram aplicar de maneira errada, ele meio que... É um efeito dominó muito negativo. É um efeito dominó, e o cara, você sabe que o negativo ele gera muito impacto, né? Isso. E o cara diz: poxa, aí isso aqui é um modelo de associação, eu não quero fazer parte disso. Aí você converter isso depois Inverte a imagem e daí é difícil de Aí eu acho que tanto existe um lado comportamental, como também o trabalho feito na base, né? O que está enraizado. Então a gente consegue perceber isso muito bem. Se for feito um trabalho certo, que sirva como exemplo, aí a gente estava comentando ontem dos influentes dentro do grupo, né? Aquelas pessoas que são relevantes, né? Dentro, ou porque ele tem a maior loja, ou porque é o cidadão mais velho lá dentro, ou porque o mercado, sei lá, está numa região mais nobre, mais importante, alguma coisa nesse sentido, numa capital, por exemplo, ou algo nesse sentido. Mas isso tem muito a ver também, né? Tipo, às vezes você tem um influenciador lá dentro, e se esse cara, né, traz boas práticas, a gente até estava comentando ontem, né?
um lojista lá que estava falando do área central, lá dele usar, e como isso muda a figura dos outros, porque daí é um par, né? Um cara do mesmo que está sentindo a mesma dor, né? Falando do que ele está fazendo para resolver, ou puxando todo mundo. Pessoal, isso aqui vai dar certo. Então vem todo mundo junto, né? Vem aquele efeito manada, né? Que a gente fala, né? E sempre quando eu vou montar algum centro de distribuição, eu gosto de levar os empresários para conversar com os outros empresários. Vamos visitar o centro de fulano. Porque uma coisa é o consultor falando, né? Parece que a gente está vendendo um sonho. E outra coisa é quando o cara vai para lá que eles, olha, o resultado é esse, eu passei por essa dúvida. Assim, eles falam a mesma linguagem. Exatamente. Então se entende, é bem mais fácil, realmente. E consegue repassar, digamos assim, aquela teoria meio que na prática, digamos assim, né? Para dizer assim, isso aqui aconteceu já aqui. Então lá você já pode fazer diferente, já pode copiar o que deu certo. Você agora me fez lembrar, logo o primeiro caso quando a gente foi implantar o área central em um cliente nosso, né? Aí eu fiz toda a apresentação do área central, conheci o área central, disse, ó, o programa vem para ajudar a gente nisso. Aí um dos associados que tem um poder de persuasão, né? Aí disse, mas os nossos associados não respondem nem e-mail, como é que eles... Aí eu tive que ter o argumento, né? Eu disse, eu nunca vi um dono de supermercado, ou um bodegueiro, como a gente fala lá, saber que está comprando açúcar mais barato e não responder. Então assim, ele vai aprender, já deu uma já cutucou. Disse, você bota a ferramenta e vamos esperar. Então, quer dizer, você tem que estar preparado porque se o cara realmente tiver um poder de persuasão e ele não acreditar, aí, meu amigo, aí a manada vai junto, né? Aí foi como eu disse, olha, eu usei até essas palavras, eu nunca vi um dono do supermercado ou um bodegueiro que veja ali que está comprando açúcar, se ele entrar no sistema para responder, vai estar mais barato na compra conjunta e ele não aprender, ou então não ensinar alguém, ou então não pedir a alguém da equipe dele que... E hoje o área central está com eles há 10 anos, 13 anos, se não me engano, Tem uns bem históricos lá em cima. Mais velho Legal. que o próprio área central. Quase isso, quase isso. Legal. Bom, Augusto, falando um pouquinho agora da tua outra veia, o marketing. Você tem a Comarket já há 10 anos, é isso? 14. 14 anos? 14 anos. Então. 2010. O que era o marketing há 14 anos atrás? O que é o marketing hoje, né? Tipo, me fala, porque sério, porque eu acho que é uma das frentes, né, de negócio, marketing, que mais deu uma explosão nesses últimos tempos, digital, assim, né? Digital. E principalmente agora com a inteligência artificial, então a gente não sabe nem o que esperar em alguns momentos. E assim, na época, falando de marketing, a gente vem quebrando muitos paradigmas com os nossos clientes, porque na época a gente perguntava qual é o encarte do mês. Qual é o encarte de setembro? Vai ser um encarte de independência. Fazer aquele encarte. Eu ia negociar o encarte, a Rede Civil tem uma house, então eu negociava o encarte, passava uma semana negociando o encarte, era tudo muito lento. Passava uma semana negociando o encarte, passava para o cara do marco, o cara passava mais uma semana fazendo o encarte. Então a gente tinha tempo de sobra, e naquele tempo a gente não percebia que tinha tempo de sobra, né? E saiu o encarte, né? E o encarte saiu como filho, uma perfeição. Então, aí a gente tinha ali mais 12 ou 15 dias para desenvolver aquele encarte. Então assim, era tudo muito estático. Eu só estava o encarte aqui, se uma data comemorativa caísse lá, o encarte geralmente tinha 15 dias. Se uma data comemorativa caísse 3 dias depois, a gente ainda dava aquela esticadinha no encarte até, não, vamos levar aqui até o dia tal. E o digital ele veio para mostrar que isso tudo estava errado. Tá tudo muito lento. Isso, exatamente, tá tudo muito lento. Então assim, hoje com o digital, você consome o vídeo na hora que você quer, você consome novela na hora que você quer, você consome música da maneira que você quer, onde você quer. Então o digital ele veio para dizer, não é como as empresas querem, é como o cliente quer. Então assim, não é como a TV lança a sua programação e diz, você vai... porque eu ficava esperando a Globo lançar, quando eu era adolescente, a Globo lançar quais os filmes iam ser apresentados, e eu dizia, poxa, eu vou assistir Rambo só em março, tal dia, depois da novela, de tal hora da noite. E você tem que ter essa paciência, né? Ter essa paciência para esperar. E hoje não, hoje o que é que o digital faz, os streaming?
Você quer assistir que horas? Você quer assistir no voo? Você quer assistir em E casa? vai sugerindo, né? Tu gostou mais desse filme aqui, eu vou te sugerir isso aqui. Então, assim, em todas as áreas houve essa mudança do consumidor ter o poder da tomada de decisão, né? Não esperar que os meios de comunicação digam qual hora ele vai assistir e tal. Tirando os programas ao vivo, claro. Sim. E isso não ficou apenas no segmento de comunicação, no segmento de eventos, não, isso veio para o varejo também. O cliente não quer aquela promoção no final do mês que se esticou até o carnaval, ele quer uma promoção exclusiva para o carnaval. Isso de verdade exclusiva para ele. Né? Exatamente. Ele não quer. Então, assim, a gente parou de trabalhar o encargo e trabalhar realmente um calendário promocional. Isso eu digo aos meus clientes, né, que faz algum tempo que eu venho quebrando isso, alguns já entenderam, a gente já vem fazendo, que não tirou apenas porque ele, poxa, Augusto, é muito trabalho, eu tenho que transformar minha loja a cada 4 dias, 5 dias, eu tenho que transformar minha loja. Eu digo, cara, infelizmente quem manda é o mercado, somos nós. Pra gente também não é fácil. Eu era contratado para fazer um encarte, que esse encarte durava 15 dias, e hoje eu sou contratado para fazer um encarte, fazer uma ação da quarta, fazer uma ação da quinta, fazer uma mídia para o final de semana. Então, assim, a quantidade de conteúdos, isso tudo através de quê? Através dessa ferramentazinha, através do celular, através do mobile, Tem né? que chegar ali, né? Isso, exatamente. Que foi quem fez a inclusão digital, que todo governo queria fazer a inclusão digital, só que a minha mãe, a sua mãe, olhava para o computador e dizia, não sei como ligar aqui. Só que como ela já tem o celular na mão, ela só aprendeu a mexer em um aplicativo. Então o mobile foi quem fez toda essa integração e fez com que mudasse todo esse perfil de consumo do cliente. Eu estava falando desde a parte de filmes, de música, de séries, e chegou também para o varejo. Então o varejo ele se transformou numa velocidade que antes aquela campanha que você fazia e que você rodava 30 dias, você não dá mais. Você tem que todo dia ter um conteúdo novo. Novidade. Todo dia um conteúdo É que novo. é um público hoje exigente que ele quer novidade o tempo todo, Isso, né? exatamente. Então, se você está com uma ação promocional que começou dia 1º e vai até dia 9, ou dia 10, que é o dia do carnaval, você soltou isso aqui de maneira estática, se o seu concorrente pegar só uma ação no começo do mês, parar e soltar uma exclusiva do carnaval, ele já matou você. Por quê? Porque o cliente, isso aqui é novo, isso aqui é algo exclusivo, isso aqui é algo só para aquele período. Então, assim, quem foi que trouxe isso? Foi o digital. E a quantidade de conteúdo que as lojas têm que gerar, agora, por outro lado, tem as oportunidades. Sim. Que é o quê? Você hoje não precisa ter uma grande produtora para gravar um conteúdo. O próprio celular ele já faz toda a parte de captura, de edição. Então, democratizou muito, tanto para o consumidor, o cliente, que consegue escolher o tipo de produto que ele quer receber, como também para o pequeno e médio empresário que hoje tem condições de fazer um grande material que antes só estava concentrado na mão da... Grandes mídias, né? Que contratava uma produtora, trazia para fazer uma estrutura de um vídeo, custava 5 mil, 10 mil reais. Hoje o cara tem um profissional que vai lá, um filmmaker com celular e faz um vídeo dentro da sua loja e você consegue entregar isso com rapidez. E sem contar, né, Augusto, que você acabou de falar, como democratizou mesmo, né? Porque um tempo atrás, só quem tinha muito money fazia propaganda na Globo, né? Saía a propaganda no horário da novela das 8, vamos dizer assim, né? Depois do Fantástico, antes Justo. do Fantástico. Hoje não. Se o cara acertar a forma de falar com o público, às vezes ele rampa na internet ali. Exatamente. E ele pode ser gerador de conteúdo, né? Ele não precisa só consumir conteúdo, ele pode ser um gerador. Pode ser ele mesmo propulsor. Exatamente. Então isso entrou no varejo com a força nesses últimos anos, principalmente durante pandemia e pós-pandemia, muito forte. E fez com que ele saísse todo mundo da zona de conforto. E quando eu digo para um empresário que ele tem que fazer os 4 encartes, mais dia promocional, mais isso, mais aquilo, ele pira. E se você não fizer, seu concorrente está fazendo. E assim, não é só o senhor que está precisando, a minha equipe também está precisando trabalhar mais. Ah, certamente. A minha equipe cresceu. Hoje nós somos 30 colaboradores exatamente para poder atender essa alta demanda da quantidade de conteúdo. Isso porque antes o que acontecia? A rede entregava um carro todo pronto. Então assim, eu era associado. A gente durante muito tempo surfou numa crista, onde eu era associado, numa onda, onde eu era associado de uma rede,
E aquele negócio, qual é o encarte desse mês? Então eu recebia um encarte, soltava, o meu concorrente ficava ali sem ter o que fazer, porque ele não tinha condição de contratar uma agência, fazer um encarte, tudo era muito caro. Uhum. E quando o digital chegou, ele disse, poxa, eu posso combater esse cara. Então eu soltava um encarte estático ali de 12 dias, pegava 2 finais de semana, podia pegar ali meus produtos e dizer, poxa, eu vou fazer aqui 2 ações e vou... Então assim, você ficava muito vulnerável, você já apresentava no início do mês toda a sua promoção e o concorrente, com a abertura do Instagram, das mídias digitais, ele conseguiu rebater isso. Aí as associações agora estão entendendo, poxa, eu preciso entregar no digital o que eu garantia para os meus associados no impresso. Que é isso que eu venho desconstruindo neles há muito tempo. Por quê? Porque a associação fazia um investimento altíssimo em materiais impressos, todo um cuidado. Então, tem associações que investiam 50 mil, 30 mil, 40 mil em materiais impressos. Eu disse, pessoal, vocês agora têm que entregar. Vocês não entregavam isso? Vocês agora têm que garantir também o digital. Então, vocês têm que garantir o tráfego pago das lojas, têm que garantir uma boa peça, uma boa comunicação. Então, você tem que diminuir um pouco o investimento. Migrou, né? Vamos dizer assim, né? Migrou. Tá transitando, né? Tá transitando. Exatamente, né? Mas uma coisa que eu acho que é bacana é que esse sempre foi uma dor que a associação, a central ali tentou resolver. Né? Uma era a compra conjunta, a negociação, e outra era essa questão do marketing, como a Aline falou, era pouquíssimo acessível. Né? Tinha uma dificuldade muito grande de um pequeno empresário acessar. Né? Hoje, por mais que tu falou, né, democratizou, facilitou, mas a rede vai ajudar o cara a organizar isso melhor, a ter um fluxo melhor disso e por aí vai, né? Tem um profissionalismo na rede social, exatamente, para que o cara não desconstrua tudo que foi construído ao longo do offline. Poxa, porque eu padronizei as fachadas, padronizei minha comunicação, meu encarte sai impecável, mas eu tenho 30 lojas aqui que cada um está trabalhando de um jeito no digital. Então é o que a gente fala. Padronizar no digital também. No digital, porque não você vai desconstruir tudo que foi. É uma construção negativa, que a gente estava falando antes, né? De gerar um efeito negativo. Isso. Né? Uma promoção ali que, sei lá, sai com um valor errado, sai com uma peça diferente. É interessante, chefe. Aí é onde entra outra metodologia nossa que eu tenho esquecido de falar, que é a formação de núcleos digitais. Então a Rede Paraíba já tem um núcleo digital, a Super Legal tem um núcleo digital, a Conviva tem um núcleo digital. Por quê? Porque em determinados momentos a Rede Gente Econômica tem um núcleo digital dela, a partir da Comar. Porque em determinados momentos a gente tem que formar um núcleo interno, onde a gente mentoriza as estratégias, define modelos de comunicação e as lojas fazem a partir daí. Cada associação, cada loja tem uma pessoa responsável pelo digital e a gente tem a rede, muitas vezes tem a retaguarda da produção dos materiais. E a partir daí, isso. De cima para baixo. Isso. E outra coisa que a gente percebeu, por exemplo, tem uma campanha de carnaval. Então a gente fala que os empresários aprovam e depois a gente vai para o núcleo digital. Ó, pessoal, vamos fazer uma reunião. A campanha apresentada foi essa. Aí entrou a facilidade das chamadas, né, web, que já veio pós-pandemia também, que antes tinha uma resistência muito grande. Então a gente consegue reunir ali os 30 representantes do digital de cada empresa, né, e dizer, olha, a campanha vai ser essa, o tipo de conteúdo é isso, nós vamos entregar esse vídeo aqui para vocês, mas a gente precisa que vocês façam tantos reels por dia, por semana, tantos stories por dia, falando desse tipo de produto. Aí você entrega para quem realmente faz. Porque você fala para o empresário que sai dali, ó. Já esqueceu. Já esqueceu. Como é que essa comunicação? Exatamente. Então, nas principais redes hoje, que já estão entendendo, a gente faz a implantação do núcleo digital. É outra metodologia nossa. A gente monta realmente o núcleo, a gente fica mentorizando esse núcleo exatamente para que a gente consiga ter um nível de padronização e comunicação. Se vocês entrarem aí no da Rede Gente, no da Rede Super Legal, Rede Paraíba, se vocês entrarem na Conviva, vocês vão ver que existe toda uma padronização de páginas, de comunicação, de tipo de conteúdo. É um branding, né? Aplica um branding na como a gente falou, eu fazia no analógico, né? Agora tem que fazer no digital. Isso. Então, assim, eu acho que o grande, respondendo a sua pergunta, depois de tantas informações, eu acho que a grande diferença do marketing de 2005 para o marketing de 2024, 24. quase 20 anos, né?
é realmente a velocidade e a quantidade de informações. Você via que Xuxa, na época, ela fazia, antes do Fantástico, um videozinho eu acho que era de um hidratante, eu esqueci, e aquele vídeo... Monange, e aquele vídeo rodava, você gostava, né? E aquele vídeo rodava ali 60 dias sem Até hoje ele usa Monange. Aquele vídeo dela lá passando no corpo, aquilo ali rodava 60 dias tranquilo, 90 dias. Vá pro digital hoje fazer um conteúdo Que fica ali. que fica esse vídeo. Você tem que fazer um vídeo todo dia, Monange é assim, Monange é assim. Mas para os próprios desenhos, eu não quis acreditar que a Caverna do Dragão tinha 8 episódios, 14 episódios. E eu assistia todo dia, como assim? Como assim? Entendeu? Parecia que tinha 62, né? Não, eu não quis acreditar, ainda não acredito, tá? Eu também não, pra mim era infinito. Legal, então tá bom. Bom, gente, estamos entrando para a finaleira da nossa conversa. Que pena, passou rápido, né? Voou. Foi rapidão. Estamos aqui nesse bate-papo. E tinha mais, né? Ali Tinha aí, vai. A gente fez uma anotação grande aí, né? Mas falamos quase tudo. Legal. Augusto, queria te agradecer imensamente por essa longa jornada que você está com a gente já, né? 10 anos, desde o início, né? Você está conosco. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente fisicamente, né? É a primeira vez. E te agradecer a todos aí por estar acompanhando a nossa websérie. Novamente, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar e comentem nossos vídeos. Valeu, obrigada, gente. Obrigada, Augusto. Obrigada, Jefferson. Pronto, eu quero agradecer também, agradecer o Área Central, agradecer as pessoas que fazem o Área Central, né? Agradecer a todos que vão assistir essa websérie. E, assim, dizer do prazer de estar aqui, da satisfação. A gente sempre vê o Área Central como um exemplo, um modelo a ser seguido de nível de organização, de entregas. A gente se espelha muito em vocês e a gente sabe o resultado que vocês entregam aos nossos clientes. Então, assim, muito da nossa consultoria ele é feito através do que vocês conseguem nos entregar. Tanto que já subiu muitos relatórios, sempre a gente usa fontes em Área Central, valorizando a ferramenta, porque de fato a gente tem que dar os créditos a quem gera esses resultados, né? Que a gente só faz apresentar. O Área Central é quem nos entrega. Legal. Obrigada. É isso aí. Valeu, Augusto. Obrigado.